Meu nome é Daphne Lopes, sou perita judicial e hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência bem interessante que eu tive, que foi me apresentar de forma presencial em um fórum aqui no meu estado. Quem me acompanha sabe que eu já estou atuando desde 2021 e desde então eu nunca tinha me apresentado de forma presencial, somente por e-mail, nas cidades que eu quis atuar dentro do meu estado e também em Santa Catarina, meu estado que é o Rio Grande do Sul, né? E o que aconteceu? Eu tive 2 perícias na cidade de Santa Maria. Eu precisava fazer a coleta de grafismos em 2 processos. E essas coletas, elas precisavam ser de forma presencial. Então, eu me organizei. Uma dessas coletas precisava ser feita em mesa digitalizadora e outra era de forma habitual, em formulário físico. E eu fiz a minha organização, agendei, na verdade, eu fiz o agendamento dessas coletas para o mesmo dia. Fiz a locação de uma sala lá de coworking, que fiz uma pesquisa. Verifiquei uma sala que fosse centralizada, que atenderia às minhas necessidades, né? E aí fiz a locação dessa sala por meio turno, me desloquei pelo período da manhã e à tarde cheguei na cidade de Santa Maria e aí fiz o procedimento que eu havia me programado, né, de coletas. E aí já finalizei, já tendo as informações necessárias para poder agora fazer a elaboração do laudo. Como eu tinha calculado que teria um tempo ainda disponível, aí eu pensei, eu vou me apresentar para as varas lá da cidade, porque eu já tinha feito o encaminhamento por e-mail, só que eu tinha tido somente a nomeação em uma das varas cíveis. Então, eu pensando também como empreendedora, que isso é muito importante para quem quer exercer a profissão, também tem que ter essa visão empreendedora, em que eu digo, bom, já vou aproveitar e já vou fazer a minha apresentação. Então, entendo, eu fiz todo um planejamento, desde a data da coleta dessas assinaturas que eu precisava fazer, até a elaboração do meu material, porque eu tive que atualizar ele, né, com novos cursos que eu tinha feito. Fiz um outro documento informativo também, a respeito de perícias em assinaturas em documentos digitais. Uma instrução, na verdade, né, para que se guarde as provas de forma correta. Então, esse trabalho, ele foi feito um planejamento, né? Eu fiz a impressão desses documentos também num papel diferente. Eu me apresentei também de forma diferente, né? Fui arrumadinha, uma roupa social. Não que eu não ande arrumadinha, mas quando a gente vai se apresentar, eu acho que a imagem, ela conta muito, tá? Então é importante se ter uma postura profissional, uma imagem que a gente pode achar que não conta, mas conta sim, faz toda a diferença. Tudo faz a diferença. É um conjunto de ações. As atitudes que você toma, como você se porta em determinadas situações, né, como você se apresenta. E aí, falando na questão da apresentação, depois que eu terminei, então, esse procedimento, eu fui até o fórum e comecei a verificar onde é que ficava ali as varas para eu poder me apresentar, tá? Fiz isso de uma forma relativamente tranquila. Eu queria vivenciar essa experiência, já se tinha algum tempo, eu só não tinha tido ainda a oportunidade, porque eu quis linkar com o aproveitamento de um dia de trabalho também, para não ficar somente nessa ação, né? Então, entenda que se tem que ter um planejamento nesse sentido. E aí fui e me apresentei. Então, por que eu quis hoje falar sobre esse tema? Porque eu sei que isso é um tema que, para muitos, é uma barreira muito grande em chegar até um fórum, em se apresentar e se colocar à disposição. Então, o meu intuito nesse vídeo é encorajar você, que ainda não fez essa ação, para que você faça,
Por quê? Porque faz com certeza toda a diferença. Eu sempre digo, o meu volume de nomeações hoje que eu tenho foi basicamente sobre a apresentação que eu fiz por e-mail. Mas com certeza, se eu tivesse me apresentado presencialmente, eu teria um volume de nomeações muito maior. Então, para quem está iniciando, eu vejo que essa vivência, até para que, quando a gente fala, né, do medo, a gente tem que quebrar as barreiras dos medos, né? Então, como é que a gente quebra as barreiras dos medos que a gente tem? É enfrentando. Então, eu quero dizer para vocês que, para quem tem vergonha, né, para quem fica muito nervoso já só de pensar em vivenciar essa experiência, eu digo que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você se planejar, se você se organizar, se você até, se for necessário, precisar treinar, falar com outra pessoa, porque às vezes acontece isso. Eu sei, eu também sou uma pessoa extremamente tímida, pode parecer que não, mas eu sou. Só que a gente precisa se blindar em algumas situações e na área da perícia você tem que conversar com pessoas. Você tem que se apresentar, você tem que aparecer. Como eu sempre digo, quem não é visto não é lembrado. Então, faça uma carta de apresentação bem feita, se arrume, esteja bem apresentável, defina um dia e vá. Mas eu aconselho que você vá o mais rápido possível, porque nós estamos chegando aí no recesso, né, do final do ano, e aí depois vai ficar só para o ano que vem essa ação. Então, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, tá? Então, o que eu quis falar para vocês nesse vídeo? É que não tem nada demais, que é só chegar e se apresentar, fazer olha, eu sou a Daphne, eu sou perita judicial, eu tenho algumas expertises que eu atuo e eu gostaria de deixar um material em que informa aqui a minha atuação e me colocar à disposição dessa vara. Isso, não tem nada demais, tá? E se alguém fosse me chamar para conversar, se eu me deparasse com um juiz, porque na verdade eu não consegui falar com os juízes, né? Eu acho que é muito difícil conseguir falar. Mas, eventualmente, se você conseguir falar, você vai falar da mesma forma como se falasse com uma pessoa normal, se apresentando e se colocando à disposição. Tá bom? Então, essa foi a minha experiência que eu quis compartilhar com vocês. E peço que vocês compartilhem esse conteúdo, curtam se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Beijo!